29, vamos nos colocar em pé. Salmo 29, versículo 3. Aleluia. Salmo 29, versículo 3. Aleluias. A palavra do Senhor diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. Amém. Obrigado, Pai, pela porção da Tua palavra que vai ser anunciada desse altar, Senhor, aos nossos corações. Espírito de Deus, fala com voz poderosa de muitas águas nesse altar. Troveja aqui, Senhor, em nome de Jesus. Troveja, Pai, troveja a Tua palavra, para que as nossas estruturas sejam abaladas em nome de Jesus nessa noite. Em nome de Jesus. Todo pensamento, trago cativo a Tua palavra. Expulso desse lugar todo espírito de sono, de preguiça, devaneio e pensamentos, Senhor, que não são nesse momento de volta à Tua palavra que vai ser anunciada em nome de Jesus. Enquanto o Teu povo vai ouvindo a palavra, eu declaro que haverá libertação a nível de mente, a nível de alma, a nível de espírito e a nível de corpo, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Aleluias. Nós queremos ouvir nessa noite a Tua voz, Pai. A palavra do Senhor diz aqui sobre a voz do Senhor. E o salmista aqui está falando comparando a voz do Senhor com muitas coisas. E ele está dizendo aqui que a voz do Senhor é uma voz que ela ecoa como trovão, como muitas águas. E a voz do Senhor é aquela que transforma, que faz. E nós, desde que nós nos convertemos e começamos a conhecer esse Deus, nós temos tido experiência com a voz do Senhor. Ele tem falado conosco. Amém? Deus fala ainda hoje conosco. Deus não deixou de falar e Deus nunca vai deixar de falar. Amém? Nessa geração, nessa igreja, Deus tem falado e Deus vai continuar falando em nome de Jesus. Tudo que Deus fez, Ele fez com a Sua palavra. Deus não criou o mundo com o pensamento e com a imaginação, mas a Bíblia diz que Ele disse, haja luz. E quando Ele falou, no mesmo momento a luz apareceu. Tudo Ele fez com a Sua palavra. Tudo que nós vemos, toda a criação e toda a beleza e toda a eternidade, todas as galáxias e estrelas, todas as cores, tudo Ele fez com a Sua voz. Agora você imagine, querido, a gente servir um Deus desse, ser chamado filho desse Deus que fala. E quando Ele fala, acontece. E quando Ele fala, tudo tem que obedecer ao Senhor. Todos os anjos que existem têm que obedecer ao Senhor. Satanás e todos os seus demônios estão debaixo da voz do Senhor. Amém. Essa palavra de Hebreus vem dizer que tudo aquilo que Ele criou, Ele sustenta. Mas Ele sustenta com a Sua palavra. E diz aqui, Ele que é o resplendor da glória, está falando de Jesus, a expressão exata do seu ser, Ele é a expressão exata de Deus, o Pai.
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Querido, a voz do Senhor é poderosa. Diz para quem está do teu lado: a voz do Senhor é poderosa. Aleluias. Deus falou com os profetas. Tudo que nós vemos que aconteceu no Velho Testamento, em toda a história, porque Deus participou de toda a história da humanidade. Ele foi o Criador, Ele foi o sustentador, Ele sempre esteve junto. Tudo Ele disse, tudo Ele falou, tudo Ele direcionou pela sua palavra. Ele chama Abraão com a sua voz, do qual nós descendemos espiritualmente. Hoje somos chamados filhos de Deus e somos chamados bênção por causa disso. Ele vai tirar a família de Noé da destruição. Ele vem falar com Noé. Ele vem falar com Moisés aqui na frente para libertar o povo. E ele vai lá no monte, ele fala com Moisés, ele dá os mandamentos, ele dá direção para que o povo fosse santificado pela obediência da palavra, porque a palavra santifica e lava, amém? Aí ele vem falando com todos os profetas, ele fala com seu filho encarnado, Jesus. Ele vem falar através dos apóstolos, ele vem direcionar a igreja quando ela nasce. E nós vemos que de 2000 anos para trás, desde quando a igreja nasceu até agora, Deus tem falado com a sua igreja de geração em geração e tem direcionado, tem falado com o seu povo, tem falado com as famílias dentro da igreja, tem falado conosco particularmente. É um Deus que fala, querido, porque a voz dele é poderosa. E porque muitas vezes nós temos vivido como se Deus nunca tivesse falado conosco. O que tem acontecido conosco? Abre comigo Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. O som não está alto aí, tá bom? Tá bom? Tá parecendo que sou eu mesmo que estou falando, tá, né? Voz é igual. Temos um senhor aqui na frente de óculos. Isaías capítulo 6. Olha aqui, querido. Deus com a sua voz trazendo responsabilidade, convencendo um homem. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha lá a voz, querido, levantando um homem de Deus, um profeta. Os anjos clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E diz que tremeu todos os umbrais das portas, a voz do que clamava. Os anjos clamavam, e olha lá, a voz dos anjos fizeram tremer o lugar. Você imagina a voz do Senhor, que poder. E aí Deus vem falar, querido, para ele: quem irá por nós? A voz do Senhor, quando ela fala dentro de nós, e é Ele que fala, a gente começa a acordar para as nossas responsabilidades com Deus. Porque hoje todo mundo quer saber de direito. Qual o meu direito? Do que eu devo tomar posse? Em que serei abençoado? Mas essa voz, quando ela fala conosco, em primeiro lugar, querido, não há bênção
sem primeiro ter responsabilidade. Você não recebe nada sem primeiro dar. E quando Deus fala dentro de nós, talvez nós temos vivido uma vida que a gente não tem assumido nada, a gente não tem feito nada, a gente não tem acordado para nada. Mas sempre que um homem fala com Deus, ele vem falar do seu reino. E quando ele fala dentro do coração, ele sempre vai ter essa palavra para nós também. Quem irá por mim? Quem irá por nós? Porque era o Pai, o Filho e o Espírito Santo que estava falando ali. E Deus nessa noite fala no teu coração: quem irá por nós? Quem vai pelejar pelo nosso reino? A minha voz, Deus está falando, a minha voz tem que ecoar no teu espírito. Você tem que ouvir a minha voz no teu espírito. Porque muitas vezes a gente só abre os nossos ouvidos para ouvir somente aquilo que a gente quer. Mas quando Deus quer falar, a gente não escolhe o que Ele vai falar. Os nossos ouvidos não vão selecionar, porque tudo que vem de Deus nós vamos ouvir. Mesmo que doa, mesmo que chama-nos para uma responsabilidade. E olha que Isaías aqui já era um profeta. Mas no capítulo 6, quando morre o seu primo lá, Uzias, o rei, ele ficou meio assim: e agora, quem vai vir aí? Será que eu vou ter essa mordomia que eu tenho no palácio? E aí Deus vem falar com ele: quem irá por mim? Deixa Deus, nessa noite, a voz do Senhor abalar suas estruturas, abalar os umbrais da sua porta. Deixa Deus ecoar no teu coração e dizer: filho meu, eu preciso de você. Quem irá por nós? Amém? Abre comigo Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha lá, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendão sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia nele espírito. E aí Deus manda ele profetizar que o Espírito venha dos quatro cantos. O que eu aprendo aqui nessa palavra, falando da voz do Senhor, é que Ele transfere poder de transformação através dos nossos lábios. Deus hoje ainda procura profetas Ezequiéis. Se é que tem plural do profeta, né? Deus procura nessa noite profeta Ezequiel nessa casa, que vai abrir a boca para falar aquilo que Deus já falou no teu coração, para que você profetize, para que se cumpra a vontade do Senhor, para que aonde haja ossos secos, você abre a tua boca e fala a vontade do Senhor, porque o Senhor não quer ossos secos. O Senhor não quer vida sem sentido. O Senhor não quer família seca. O Senhor não quer casamento seco. O Senhor quer vida. E Ele espera contar conosco para que a gente abra a boca e transfira o poder da voz de muitas águas e voz de trovão que vai sair dos nossos lábios para declarar e profetizar. Diz para quem está do teu lado: você é profeta do Senhor. Diz para ele assim: então profetiza. Amém. Nós não podemos, filhos de Deus, nós não podemos ser espectadores. Que a gente aprende, que a gente sabe,
mas a gente só fica assistindo. Essa unção de coruja precisa sair de nós. Porque a coruja, ela só assiste, ela só vê, entendeu? E nós precisamos parar de ficar olhando as coisas e nos levantarmos, porque a autoridade já foi dada para nós. A voz do leão da tribo de Judá ecoa sobre nós e está querendo falar através de nós, para transformar o nosso derredor, o nosso bairro, a nossa rua, a nossa casa, tudo aquilo que condiz conosco, tudo aquilo que nos rodeia. Mas nós temos andado como o profeta Ezequiel. Mas muitas vezes nós ficamos só no andar e só estamos vendo os ossos secos. E Deus fala assim para nós: você sabe que essa situação pode mudar? E às vezes a gente faz como o profeta Ezequiel, em vez de a gente falar o que tem que falar, a gente fala: tu sabes, né, Senhor? Está errado, querido, não tem nada que tu sabes. Senhor, pode mudar. Aí Deus fala assim: então abre tua boca. Porque não é Deus que vai falar do mundo espiritual para o seu problema, é Deus que vai falar através de você para o seu problema. Não sei se você entende isso, querido. O diabo tem medo que as pessoas descobrem o poder que elas têm na palavra, o poder que elas têm de profetizar a palavra em nome de Jesus. Ele tem medo porque ele sabe que quando lança a palavra é como uma espada de dois gumes. Se ele ficar na frente, ele vai tomar espadada. Então a gente precisa parar de assistir e começar a falar a palavra. Porque a palavra tem poder. Quando ele foi profetizando em nome de Jeová, ossos se ajuntam e os ossos obedeceram. E se ajuntaram. Haja tendões e os tendões começaram a ser criados. E foi criando os músculos, ele foi declarando. Cada coisa que ele declarava acontecia naqueles ossos, naqueles corpos. Até o momento que eles ficaram perfeitos no chão e só faltava o Espírito. E aí ele profetizou: vento que vem dos quatro cantos. Porque a palavra Espírito, que é Ruach, no hebraico também significa vento. É a mesma coisa. Quando a gente fala Espírito Santo no original, a gente está falando vento santo. Então o Espírito Santo, o Espírito que vem dos quatro cantos, sopra nesse vale e traz vida. E só assim se levantou um grande exército naquele lugar. O que nós aprendemos aqui, que muitas coisas têm permanecido do jeito que está, porque nós temos preguiça de abrir a boca e falar. Porque nós temos tido preguiça de separar tempo para abrir a boca e falar. Amém? As nossas palavras têm poder. Você entendeu, querido? Deus fala através de nós. Deus fala. Deus fala. E Ele quer implantar o seu reino aqui na terra através da boca dos seus servos. Querido, você acha que quantos anjos tem que o Senhor? A Bíblia diz que é miríades e miríades, milhões e milhões, milhares e milhares. Não dá, é incontável, é muito anjo. Você acha que se Deus quisesse contar com os anjos, Ele não precisava de nós? Vai lá embaixo pregar a palavra, vai lá pregar o evangelho. Não! O homem fez a burrada no Éden e o homem vai pregar o evangelho. As coisas estão todas erradas aqui na terra por causa do pecado do homem. Então agora a minha igreja aqui na terra, ela vai falar, ela vai orar, ela vai declarar. E eu serei voz na boca dela. Amém? Porque se Ele quisesse, Ele poderia ter mandado o anjo para pregar o evangelho. É nós que pregamos, é nós que testemunhamos, é nós que oramos. Amém? Só que a voz dele que ecoa em nós. Lá do nosso espírito pula para fora. Atos capítulo 9, vai lá comigo. Atos capítulo 9. Glória a Deus. Que vai falar da conversão de Paulo. Atos capítulo 9 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor.
E caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Amém? Olha aqui, um homem, Jesus já tinha ressuscitado aqui, um homem respirando ameaça, matando crentes, botando pais e mães de família na cadeia, porque ele achava que isso era certo, que isso estava ofendendo a religião judaica. E de repente Jesus aparece para ele, e quando Jesus fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí, querido, aqui no versículo 5, quando ele diz assim, e perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí tem um ponto e vírgula. E agora Jesus vai declarar o que vai acontecer com Paulo. Em poucas palavras: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Quando ele disse isso, aquilo bateu no peito de Paulo. Aliás, aquela voz que ele ouviu, querido, quando Deus fala, Deus faz de um assassino um filho de Deus. Quando Deus fala, Deus faz de uma prostituta mães de filhos. A voz do Senhor, ela transforma. E quando ele fala com Paulo: mas vai para a cidade que você vai ver o que vai acontecer, entra lá. E lá tinha o Ananias, que foi orar por ele, porque ele estava cego, já ficou 3 dias sem enxergar nada. Ananias ora por ele e declara: olha, você vai pregar o evangelho, rapaz, você vai levar o evangelho igualzinho a nós. De perseguidor ele passa a ser perseguido. Mas olha, a voz do Senhor, quando ela fala, ela transforma. Ela transforma. E quando um pastor está pregando, ou quando você está pregando, quando você está falando da palavra do Senhor, querido, quem estiver do teu lado, a palavra do Senhor vai mexer com essas pessoas. Ela tem poder. Se você estiver falando no Espírito, ela vai mexer com as pessoas. As pessoas hoje têm sede de Deus, você sabia disso? Você sabe que o pecado se multiplica tanto, as pessoas se drogam tanto, se alcoolizam tanto, por causa que elas têm tanta sede de Deus, e elas não sabem aonde está esse Deus, ela acaba enchendo dessas porcarias. E quando a gente abre a boca, a gente está no Espírito, na unção, é Deus que está falando dentro de nós, querido. É um monte de Saulo que vai se converter. É um monte de pessoas que vão ser transformadas pela glória e pelo poder do Evangelho. Amém? Mas Deus ainda fala hoje. Deus ainda fala hoje. Você vê que às vezes pessoas que ouvem a palavra, e às vezes eles estão, às vezes até no efeito do álcool, mas Deus toca de qualquer maneira, querido. Eu já vi muitas coisas acontecer assim. Você está falando e as pessoas começam a correr as lágrimas, porque é isso que ela estava querendo ouvir, é essa voz. Porque quando eu falo, não acontece nada, querido. Eu sei muito da palavra. Não sou todo sabedor, mas sei bastante da palavra. Mas se eu sentar a falar com uma pessoa da palavra naquilo que eu quero falar, porque eu sei, você pode ter certeza que às vezes fica até pior. Mas quando Deus te toma e Ele pega as palavras que Ele quer dentro de você, bota na tua boca e fala, é a voz mansa e suave do grande sumo pastor. Do sumo pastor. E a ovelha que está perdida ela não vai falar isso, mas ela vai ter no coração dela: encontrei o meu pastor, encontrei o meu Salvador. Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e a ovelha perdida será encontrada. Amém? Por causa do poder da voz do Senhor. Volta comigo lá para o Salmo capítulo 29, versículo 3. Vamos ver algumas coisas aqui. Salmo 29, 3. Oh, glória a Deus. Aí vai dizer assim: a voz do Senhor trazendo vida, querido. A voz que traz vida, a voz que tem poder. Olha aqui no versículo 3 e 4. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas.
A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Você está vendo quanta coisa fala aqui? Quando fala de voz sobre as águas, está falando da voz dele, que é como as águas também. Troveja Deus da glória. Quando a gente ouve um trovão muito forte, tem gente que pula, tem gente que assusta. Mas você não sente o poder do trovão? Mas não foi um trovão daqueles mesmo que quando dá, pá, aquele negócio vai longe. A voz do Senhor é como o trovão, ela tem poder. Ela tem poder, é como de muitas águas. Aqui em Apocalipse 1,15 vai dizer assim, ó, os pés, sempre está falando de Jesus que apareceu para João na ilha de Patmos. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Quando a gente fala de água, do que a gente lembra? O que a gente associa à água? A morte? Vida. O nosso corpo é feito de quantos por cento de água? 80, 75, 80% de água. Só que a maioria da água está tudo no nosso cérebro. Se você for dividir no corpo, a maior parte está aqui. Não está no corpo, porque o cérebro ele usa muita água. Mas a água fala de vida. E a voz do Senhor, o que está querendo dizer? A voz do Senhor, ela traz vida. Ela troveja, ela chove. Ela é como muitas águas. Quando Deus fala, Ele traz vida. A gente começa a ouvir a palavra, a gente sente vida dentro de nós. A gente estava como morto. A gente estava como acabado. A gente ouve uma palavra, uma pregação, parece que é como se tomasse uma chuva mesmo. Tomasse um banho. Aquilo revigora, aquilo traz vida. O deserto começa a querer, a florescer. As campinas verdes começam a aparecer, porque a palavra de Deus é como voz de muitas águas. Muitas águas. É muita chuva na terra seca. Amém? Trovão fala do que aqui que nós vimos? Que ele troveja, o Deus da glória. Trovão fala de poder. O poder da voz do Senhor. E a voz do Senhor tem poder. Lá em Hebreus 12, 21, quando vai falar naquele dia que Deus desceu no Monte Sinai e disse que o povo ficou lá embaixo e eles ficaram com muito medo porque os trovões que davam lá em cima do monte eram muito fortes e eles tinham medo, eles tremeram. Até o próprio monte tremeu na presença do Senhor, porque disse que fumegava e tremia, e Moisés estava lá. E até Moisés sentiu o baque de quando Deus desceu. E olha, querido, Deus não mostrou nada ali. Você concorda comigo? Se Deus for mostrar todo o poder dele ali, ele acabava com todo mundo. Ele veio trazer um pouquinho, Hebreus 12, 21, na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo. Olha lá, era horrível no sentido de ser muito amedrontava muito. Que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo, mas Deus estava falando. Deus estava direcionando com voz de poder. Amém? O Senhor que a gente serve, Ele tem voz de poder. Por isso não tema, querido. Não tema o que os homens possam fazer você. Não tema a situação que nós estamos vivendo no momento. Não tema o país. Não tema o governo. Não tema nada. Porque a voz do Senhor, ela é poderosa e ela troveja. E ela só troveja na casa e na família e nos corações daqueles que são fielmente seus. Ele troveja, e que nessa noite Deus possa trovejar na sua casa em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa trovejar na sua situação, porque quando Ele troveja, Ele mostra o seu poder. Quando Ele troveja, todos temem. Amém? Porque quando a gente está orando e a gente está buscando do Senhor, querido, num instante Ele pode trovejar do trono, e quando Ele trovejar, eu quero ver quem vai se colocar na frente dEle. Quando Deus diz assim, basta, é agora, Ele dá uma ordem com a mesma voz que Ele criou todas as coisas, e Ele trovejar do trono sobre tua vida, sobre tudo aquilo que talvez esteja tirando a tua paz, ou tudo aquilo que está errado. Quando Ele troveja, Ele muda a situação.
Entende? Amém? Aí no Salmo 29, continua no versículo 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor despede chama de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Aqui fala voz de juízo. Por isso, querido, não importa a quantidade de inimigo que nós tenhamos, seja eles espirituais ou físicos, Deus tem uma mão e a sua mão traz juízo, a sua voz traz juízo. E a Bíblia diz que dura coisa é estar debaixo das mãos do Senhor. Aqui vai falar assim, que ele quebra os cedros do Líbano, só com a voz. Esses cedros do Líbano eram as árvores mais fortes que existe, ainda, né? Elas conseguiam chegar a 34 metros de altura por 9 de circunferência. Você imagina a largura dessa árvore, a altura e o poder que ela tinha para não deitar. Mas diz assim, quando o Senhor fala, ele despedaça os cedros do Líbano. É o Senhor que quebra correntes. É o Senhor que traz libertação, é o Senhor que traz livramento, é o Senhor que se levanta como juízo contra tudo que está contra as nossas vidas. E as pessoas não conhecem esse lado de Deus. Tem muita gente, querido, que se lascou por querer acabar com a vida de servos de Deus, por querer complicar a vida de servos de Deus e às vezes também por querer afrontar Deus. Se lascou, não tem um que deixa de se lascar. Pode demorar um pouco, mas que se lasca, porque quando ele vem com a sua voz e diz basta, é agora, ele vem despedaçando o cedro do Líbano. Amém? Nosso Deus é fogo, nosso Deus é juízo. E tem gente que não conhece esse lado de Deus. E até brinco dizendo, Deus não existe. E aí começam a zombar, começam a afrontar, começam a se levantar. Mas uma hora ou outra, infelizmente, vão achar o juízo de Deus. Apocalipse 1,16 diz assim, tinha na mão direita 7 estrelas. E da sua boca, está falando de Jesus lá no Apocalipse. Da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Afiada espada de 2 gumes que saía da boca. Espada fala do que, querido? Toda vez que a gente fala de espada, você lembra de paz? O que você lembra? De guerra. Quando Jesus vem, depois da grande tribulação de 7 anos sobre a terra, diz que ele virá num cavalo branco e da sua boca sairá uma espada que destruirá o anticristo e todos aqueles que estiveram no vale. Com a espada que sai da sua boca. Juízo. Juízo. Por isso não queira você fazer juízo. Não queira você se levantar, não queira você se vingar. Deixa isso com Deus, deixa isso com teu Senhor, porque Ele é justo juiz. E Ele sabe a hora certa e a medida certa de pesar a sua mão. Mas creia numa coisa, Ele é o teu favor, Ele é o teu defensor. E na hora certa Ele se levanta como juízo, viu? Amém? Ele se levanta como justo juiz. Oh, glória. Você pensa que esse pessoalzinho todo que anda cortando o pescoço para lá e para cá, aí vai ficar assim mesmo? Você vai ver, querido, a hora que a mão de Deus vier. Você vai ver a hora que a mão de Deus pesar. Vamos lá no versículo 6 comigo. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. Quando fala aqui que ele fala, e quando ele está falando, ele também faz saltar como bezerro, do que a gente lembra? A voz do Senhor faz o quê? Quando você vê um bezerro no pasto saltando para lá e para cá, do que você imagina que está acontecendo com ele? Ele está feliz, ele está alegre. A voz do Senhor traz alegria, ela traz regozijo. Porque quando nós sentimos o consolo de Deus no nosso coração com a voz de Deus, o nosso coração se alegra. Ela traz alegria ao nosso coração. Malaquias vai dizer assim,
4:2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. O Senhor traz alegria. O Senhor traz a voz que nos alegra. Amém. Se você está feliz com a voz do Senhor, dá um sorriso para o teu irmão. Amém. A voz do Senhor traz alegria, querido. E a alegria do Senhor é a nossa força. Como é triste pessoas hoje que estão pensando em pular de um prédio e dar um tiro na cabeça, tomar um veneno, porque, querido, elas não encontraram uma voz de consolo, não conheceram esse Salvador que nós temos, estão procurando uma luz na fim do túnel e não estão encontrando. E no fim das contas, o vazio e a tristeza é tão grande que só resta suicídio. Mas para nós que somos filhos de Deus, Deus sempre tem uma palavra que nos alegra. Mesmo no meio da luta, mesmo no meio da tristeza, nós conseguimos ouvir uma voz que vem falar: filho meu, eu estou contigo, nem um fio do teu cabelo será queimado, descansa, que esse leão não vai te comer. Como foi com Daniel, como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego naquele fogo, querido, Deus é conosco. E sempre nessas horas Ele vai ter uma palavra de consolo que vai trazer alegria para nós. E no meio desse vale da sombra da morte, nós vamos ainda levantar a cabeça e se alegrar no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, Paulo vai dizer lá em Filipenses. Outra vez digo, alegrai-vos. E quando Paulo escreveu isso, ele estava há pouco tempo de ser decapitado por causa do Evangelho, mas ele sabia disso, e mesmo assim ele se alegrava no Senhor, porque ele diz: vão cortar o meu pescoço e daqui a pouco eu vou estar no melhor lugar de todo o universo. Então, queridos, sempre tem um motivo de alegria para nós, sempre vai haver um motivo, sempre terá uma palavra de alegria do Senhor para nós. Em toda dificuldade, em toda notícia ruim que virá, o Senhor tem uma palavra que nos levanta sempre, porque a nossa posição é ficar de pé, querido, inabalável, como vai dizer Davi no Salmo 51. Renova dentro de mim um espírito inabalável, inabalável. Amém? Vamos para o versículo 9. A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda o bosque, e no seu templo tudo diz glória. A voz do Senhor faz dar cria às corças. São voz que traz o novo. Porque quando você vê um bebê, quando você vê um animal dando uma cria, é algo novo que está vindo. Deus, com sua voz, sempre está trazendo para as nossas vidas algo novo. A gente pensa que já viu de tudo, de repente Deus nos dá algo novo. Ele sempre nos constrange com o seu poder de maravilha, de fazer maravilhas, de falar e as maravilhas acontecer. Amém? Ele sempre vai trazer algo novo para nós. É a voz dele que está falando. Lá nós não vamos ler no Isaías 55, versículo 10, é onde ele diz que a palavra, ela desce como a chuva, ela molha a terra e nasce aquilo que nunca nasceu, aquelas sementes que nunca germinaram, elas nascem, e quando a água faz isso, ela volta para o céu, e Deus diz assim: é assim que vai ser a minha palavra, ela não volta para mim sem antes dar algo novo, sem antes fazer brotar algo novo na vida dos homens. É isso que Deus está falando, sempre trará algo novo. Querido, o que você está recebendo hoje, amanhã Deus tem algo diferente para você. Você pode todo dia ter o seu momento de oração, mas quando você entrar amanhã no seu momento de oração que você sempre tem, você pode crer numa coisa: Deus tem uma voz para te trazer algo novo naquele momento. Deus nunca traz a mesma coisa, Ele é um Deus criativo. Amém? Em todo momento que você for orar, Deus pode trazer algo novo, Ele pode fazer isso. Então é o Deus que faz sempre o novo. Você está entendendo? Vamos concluir, querido. Então, por que muitas vezes eu não ouço a voz do Senhor? Porque muitas vezes nada acontece na minha vida. Primeiro, porque eu não ouço a voz do Senhor. E por que eu não ouço a voz do Senhor? Porque eu tenho deixado de ter intimidade com o Senhor. Você é louco de sair na rua
e você nunca conhecer alguém, e de repente falar alguma coisa para ele, você não conhece ele, você não sabe a reação. Mas para aqueles que você é íntimo e que tem intimidade com você, você fala, porque você sabe com quem você está falando. E por que Deus, não é que Deus não tem falado, é nós que não temos intimidade para ouvi-lo. Porque quando a gente começa a ter intimidade, a gente vai afinando o nosso espírito com o Espírito de Deus. E aí Deus fala com aquela voz suave no coração e nós entendemos. Quando a coisa está boa, lembra de brejo, né? Quando a coisa está boa, pode ser um brejo para nós, viu? Não estou falando que não devemos estar no momento bom. Por que eu estou falando quando a coisa está boa? Porque a maioria dos crentes, quando a coisa está boa, eles fazem o quê? Diminui o ritmo de oração, diminui o ritmo de leitura, diminui o ritmo de temor, diminui o ritmo de renúncia de pecado, diminui tudo. Aí quando a coisa aperta, ele corre para a igreja. Ai, Deus tem que falar comigo, eu preciso ouvir a voz do Senhor, eu preciso de uma direção. Pô, mas agora você precisa. Agora está precisando ouvir o Senhor. Então, querido, mantenha teu nível de intimidade com o Senhor na bonança e no aperto. Que no aperto você vai mesmo vir para o Senhor. O crente é tudo assim. Quando a coisa aperta, eles apertam com Deus. Eles abraçam o pé e não só. Jesus faz que nem Jacó no Val do Jaboca. Se o Senhor não me abençoar, o Senhor não sai daqui. Não é? Mas quando a coisa está boa, o negócio é a gente dar uma acomodada. Não, querido, põe uma coisa na sua cabeça. Quando a coisa está boa, aí que você tem que vigiar. Porque o inimigo não vai ficar feliz quando a coisa está boa. Ele vai falar, esse rapaz está muito folgado, está muito abençoado, vamos tirar esse negócio dele. Então não perca a benção por causa disso não. Continua na intimidade, ouvindo a voz do Senhor da mesma maneira. Amém? Não querer ouvir só quando a coisa está apertada, aí você corre atrás do prejuízo, você ora, você busca, eu quero que o pastor fale, eu quero ir atrás do missionário, alguém tem que profetizar na minha vida, eu quero ouvir. E aí fica, às vezes, como atrás de Balaão, profeta alugado. Corre, não tem intimidade com Deus, aí corre atrás do outro que tem para o outro falar. Não é assim que Deus faz. E Deus não fala desse jeito também não. Que aí seria consultar um espírita, né? Eu acho que se o profeta que é de Deus mesmo, ele vai dar uma bronca se alguém toda hora tiver essa mania. Ô rapaz, você está pensando que eu sou o quê? Pai de santo? Que a hora que você vem aqui eu tenho que ter uma palavra para você, porque é quando Deus dá, não é quando eu quero. Certo? Só que a gente não paga o preço, a gente tem que os outros falar para a gente. E claro que se alguém vier e trouxer uma palavra, amém, que é de Deus, vai confirmar no coração. Mas por que você não pode dobrar os seus joelhinhos e buscar essa intimidade e afinar o seu espírito para que Deus fale com você? Porque você não diz no Salmo 23, ele é meu pastor. Se ele é seu pastor, porque você vai procurar outros para falar para você? Ele é o meu pastor, ele vai falar comigo. Desenvolva essa intimidade, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Amém? Então Deus vai falar com você, querido. Quando você for íntimo, Ele fala através da pregação, Ele fala através do irmão, Ele fala através de um telefonema, Ele usa alguém que às vezes você nem imagina que está falando tudo que você está precisando ouvir. Deus usa o que Ele quiser. Deus usa o que Ele quiser. Se Ele quiser, se você for uma serva de Deus mesmo, e está precisando de uma resposta, e você estiver limpando a tua casa, Deus faz a porta falar com você. Você vai fechando a porta, em vez dela fazer assim, ela fala alguma coisa para você. Você fala, nossa, a porta falou comigo, falou. Deus usa a porta. Deus usou a jumenta para falar com Balaão. Deus usa o que Ele quiser para falar com você. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Ele quer falar. Ele quer direcionar. A voz dele é poderosa, é como de muitas águas, é voz que traz alegria, é voz que traz algo novo, é voz que traz e chama para a responsabilidade. Vamos afinar o nosso espírito, querido, para que nós possamos ouvir essa voz. Amém? Ouvir a voz. Tudo se resume naquela palavra onde Deus diz assim: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele.
Quando você se torna um só espírito com Ele, Ele não precisa falar nesse ouvido de carne, que a gente ouve um som que vibra. Ele fala aqui dentro do Espírito. Você não ouviu uma voz audível, mas você ouviu uma voz dentro do Espírito, que ecoa no Espírito. Você diz assim: Senhor, entendi o que o Senhor quer. Amém? A gente tem ouvido tanta besteira e a gente não consegue ouvir Deus. Eu quero cantar com você.